Olá, hoje viemos falar um pouco sobre a trajetória do Instituto Aprendiz Sem Fronteiras. Eu me chamo Raimunda Costa, diretora financeira. Eu sou o Marcelo Nobre, o diretor-presidente. Para quem não sabe, o Instituto ele nasceu como um projeto em Marabá, no Pará, né? Que tem muita gente que pergunta por que nós fundamos a instituição em Teresina. Porque na época, quando nós nos conhecemos, que nós somos um casal, para quem ainda não sabe, a gente morava em Teresina, e aí nós recebemos uma proposta de emprego para ele gerenciar, para ele gerenciar um polo em Marabá, no Pará, e fomos para lá, largamos tudo em Teresina para viver lá, gerenciando esse polo. Quando na verdade largamos absolutamente tudo. Eu já estava até com o emprego pronto aqui em Teresina, para uma outra empresa de cursos de ensino médio, não sei se você lembra, fui selecionado pelo Cine, larguei tudo, ser professor, tudo, e fomos aí atrás dessa grande proposta que essa empresa tinha dado pra gente, não foi? Isso. Só que quando chegou lá, a empresa não cumpriu com o que ela havia prometido. Ela não passou o polo para Marcelo gerenciar. E aí, ele era responsável por criação de conteúdo, elaboração de criação. Dos cursos. Criação dos cursos, elaboração de conteúdo, marketing, venda, divulgação, negócios. Eu tinha que fazer aí a união entre a empresa que eu trabalhava e as redes locais de televisionadas, de rádio, carro de som, tudo, exatamente tudo. Nós éramos o casal. Ela ficava tomando de conta da finança, né? Você tomava de conta do que entrava. Prestação de contas. Isso, da prestação de conta. E eu tomava de conta de fazer toda a prospecção. E aí, quando chegou a certo tempo em que já não era inaceitável viver dessa maneira, onde ele fazia tudo e ganhava menos do que quem fazia menos. E aí, como eu vi nele um grande profissional capaz de criar seu próprio conteúdo, de poder ter a sua empresa, eu dei a ideia para ele: amor, por que você não abre uma empresa pra gente trabalhar nesse segmento, já que é uma área que você gosta e domina? De início foi complicado se desprender, porque nós estávamos longe, porque eu tinha medo de não poder dar conta, né, já que eu trabalhava para outra pessoa. Mas aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, a gente se olhou. E aí de repente disse: então está certo, eu vou arriscar, vou pedir demissão, é hoje mesmo. E exatamente no mesmo dia eu pedi demissão. E aí, com o valor da rescisão que a gente recebeu, ela recebeu a dela e eu a minha, não foi muito, digo para vocês que foi na época, era realmente pouquíssimo, então é quase mesmo que um salário hoje em dia. Então a gente arriscou tudo. E fomos com a cara e coragem. Quem vê hoje as nossas fotos nas redes sociais, eles colocam muitos alunos, mas isso no início foi extremamente difícil. Difícil assim que chegou uma época que a gente não tinha dinheiro para se alimentar direito, né? Mal pagava uma kitnet onde a gente dormia no chão, não tinha nem colchão, né? Porque com a outra empresa, a gente morava em um local em que eles arcavam, né, com a nossa moradia. E aí, quando decidimos largar tudo, foi largar tudo mesmo, não tínhamos nada, recebia. Na época eu recebia um salário, ele em média um salário e pouco. E aí Se eu não me lembro, dava uma bolsa sua e uma bolsa minha, e só. E a gente foi morar nessa kitnet, que na verdade era um cubículo net, que a gente chama. Que é um quartinho com... E a cozinha. E o banheiro. Só, imagina você. Isso. Aí a gente dormia no chão, porque não tinha dinheiro nem para comprar o colchão. Isso. Então a gente dormia, botou uns paninhos lá no chão. Era durinho, mas era gostosinho. E aí começamos a abrir cursos e nada de alunos, de dar muito aluno, de ter um retorno. Sabe o que é nada? É você investir, liberar uma programação de curso, acreditar naquele curso, mas vir 10, 15, 20 alunos. Era o que a gente tinha na época. E aí ficávamos sem entender, porque quando ele trabalhava para outra empresa, ele tinha habilidades de colocar vários alunos para outra empresa, de prospectar muitos alunos. E quando chegou a nossa vez, não tinha isso. Os alunos não vinham até a gente não conseguia ter uma prospecção boa de alunos. E aí chegou um momento que foi assim de desespero, né? Que dizem que na crise é que surgem as melhores oportunidades, né? Aí a gente, no momento ruim mesmo, fomos até roubados por uma recepcionista da única cidade que tinha entrado dinheiro. Sabe como é? Sabe como o negócio é duro? Foi um professor em colúnia com a recepcionista que pegou o dinheiro da única cidade que tinha. Mas tudo bem. Então comecei a pensar, matutar, a gente começa a ter criatividade nesse momento de crise, né? Que é o chamar de desespero, mas não é desespero. É um momento de reflexão. Então tive uma ideia. Opa, sabe de uma coisa? Nós estamos iguais à empresa
que a gente trabalhava. Significa dizer que o produto que a gente oferece é o mesmo que eles oferecem. Eles oferecem cursos de qualificação. Então, por que então não mudarmos isso? E com uma diferença, que eu acho que era por isso que não dava aluno na época pra gente. A gente não prometia aquilo que não podia oferecer para o aluno. Então a gente era real na nossa divulgação e o que a gente divulgava era para ser. Talvez por isso que a gente não tinha um número de alunos. Porque na empresa anterior, a gente era treinado para poder dizer para o aluno que haveria certo benefício sem esse benefício existir. Isso também foi até um dos motivos de a gente ficar um pouco revoltado com essa questão da empresa anterior. Aí a gente vai dar ideia, não, vamos ser francos, claros e honestos para o nosso aluno. Só que essa honestidade não foi muito bem aceita, não. Porém, a gente conseguiu ter uma ideia, aquele estalado, tchim! E foi nessa ideia que a gente conseguiu abrir a primeira cidade com 600 alunos inscritos. Olha a diferença para quem tinha 30, 20 alunos e de repente para 600. Que ideia foi essa? Você vai descobrir já já. Isso mesmo. Foi tanto aluno que a gente não sabia nem como se comportar diante. Eu lembro como se fosse hoje o valor que entrou na época da cidade, que foram 7 mil reais. Eu posso, pronto, nós estamos ricos. 7 mil reais entrando em uma cidade. Só que não é bem assim, né? Todo mundo sabe que as pessoas às vezes pensam, a fulano, as pessoas fazem um cálculo de que fulano recebe tanto. Só que por trás de fulano receber tanto, existem custos. Existem custos de abertura, existem os custos do panfleto, do carro de som, da mídia que você vai gravar para rodar, da rádio, da gráfica para poder fazer o material didático. Funcionário. Calma, não é só isso, ainda tem mais funcionário. Ainda tem o custo do deslocamento, aluguel, alimentação, transporte, hospedagem, água, luz. Ou seja, as pessoas pensam que aquele dinheiro que entra é o lucro. Eita, esse pessoal é rico. Mas não é bem assim. A sorte que tivemos é que a gente não ficou muito iludido com isso, não. A gente sentou e disse, essa ideia foi boa, o dinheiro que entrou foi bom, mas como a gente pode investir isso para se tornar melhor? Ideia nossa, criação nossa, que hoje muitas empresas fazem iguais. Caso vocês não saibam, o Aprender Sem Fronteiras foi pioneiro, foi a primeira instituição a liberar cursos de maneira solidária, de uma maneira que as pessoas possam ter acesso sem custear muito, que é chamada economia solidária, que muitas pessoas conhecem assim. E depois que a gente fez sucesso, até 2017, existiam muitas empresas de olho na gente, mas em 2018 para 2020, 30 delas começaram a copiar idêntico. É como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Nós não consideramos isso coisa ruim. Você copia aquilo que é bom. Mas no início realmente não foi fácil. E aí depois desse projeto que a gente criou, esse pacote de cursos que nós criamos, que vemos que era algo que identificava com a gente mesmo, que a gente podia divulgar da nossa maneira, da maneira realista, em que desse a oportunidade para qualquer pessoa participar do curso, até quem não tinha terminado o ensino médio, para quem já era formado. Várias pessoas que quisessem uma oportunidade de aprendizado. E aí, a partir dessa cidade, que foi a primeira cidade que recebeu essa quantidade de alunos, que foi bastante, mais de 600 alunos, foi a cidade de Breu Branco, no Pará. E daí, então, foi só aumentando o número de alunos. Aí fomos abrir Tucuruí, que deu tanto aluno que não coube nem na escola. Aí nós tivemos que alugar cadeiras de fora, porque a escola não tinha cadeira suficiente, nem sala suficiente para caber tanto aluno. Lá alguns alunos ficaram até revoltados, queriam até lixar uma das nossas colaboradoras, né? Jogaram na lata do lixo, lembra? Isso, porque eles queriam estudar. Como a gente não tinha muita experiência, e a gente começou a matricular, não tinha controle, era direto, assim, a gente não podia nem respirar, as pessoas fazendo matrícula, e a gente não teve aquele tempo para dizer, não, parar para ver se realmente... Falta de realmente experiência em diagnosticar a quantidade de alunos necessários ao ambiente que a gente tinha. Então a gente não fez isso, foi um aprendizado também pra gente. Hoje em dia a gente sabe dimensionar tudo, a gente conhece tudo sobre o nosso produto. Mas no início nós éramos praticamente leigos, mas criamos uma ideia que fomentou aí ao longo desses 9 anos um impacto enorme na sociedade. E também para quem participou dos nossos cursos, porque as pessoas que participavam dos nossos cursos conseguiriam algo que não conseguiu na empresa anterior, que era emprego. Através dos nossos cursos, muitas pessoas conseguiram o seu primeiro emprego, sua independência financeira e seus sonhos.
Isso mesmo. E aí começamos só nas cidades mais próximas de Marabá. E aí quando foi em 2011, nós decidimos vir para Teresina. E como já morávamos em Teresina e eu tinha familiares em Teresina, decidimos abrir a instituição em Teresina. Lembrando que até o presente momento era só um projeto. O Aprender Sem Fronteiras ainda não estava fundado. Quando a gente veio para Teresina, aqui em 2011, foi que a gente se juntou e decidimos como deveríamos abrir uma das maiores ONGs hoje do estado do Piauí, né, que é o Aprender Sem Fronteiras. Digo isso pelo impacto social que a gente causa no estado. Quando a gente abre um curso aqui, as pessoas já sabem quem nós somos e já começa o processo. Nossa, o Aprender Sem Fronteiras voltou. Isso não foi fácil também no início, para você ter uma ideia. Quando a gente chegou aqui em Teresina, sentou e idealizou o Aprender Sem Fronteiras, eu e ela, que o casal aqui, eu e a Raimunda Costa, que é a minha diretora financeira, sempre foi uma parceria fundamental. Eu sempre digo, amor, e essa ideia? Aí ela diz, não sei, será possível? E aí começamos ao diagnóstico da ideia até ela se tornar o que é uma ideia plausível. E é assim, durante todo esse tempo, durante esses 9 anos, nada foi fácil, nada veio fácil para nós, como muita gente acha. Enfrentamos muitas dificuldades, questão de parceria, às vezes nós encontramos várias portas fechadas, chega um momento em que às vezes a gente pensa, por que a gente deve continuar vivendo dessa maneira e se tem tanta dificuldade, né? Eu já parei para pensar, já disse até para ela, eu disse, por que a gente faz o que faz? Se muitas pessoas não apoiam, falam mal ou não querem que a gente faça. Empresários não querem que a gente faça o que a gente faz. Alunos não querem que a gente faça o que a gente faz. Aí eu fiquei pensando, mas aí de repente aparece no nosso Instagram. Ou pessoalmente na entrega do certificado, aquela pessoa que agradece. Que vem agradecer, gente emocionada dizendo que é o primeiro curso, gente que pega o certificado e não entende qual a importância daquele papel para a pessoa, né? Teve gente que já, o que eu faço? Recebe o certificado e diz, o que eu faço com esse papel? A primeira vez que a pessoa teve a noção de entrar num curso de qualificação e ela não sabia por que ela estava lá. Olha só o impacto que a gente estava causando nas pessoas. E a gente foi explicar com todo amor e carinho para essa pessoa para que serve uma habilitação profissional. Qual é esse o objetivo? Porque o objetivo de uma habilitação é levar a pessoa bem preparada para um emprego. Você não vai contratar alguém que não tem uma habilidade específica. Nenhuma empresa quer investir e gastar para treinar. Ela quer que a pessoa já venha preparada. Então a Aprender Sem Fronteira formulou seus cursos baseados nisso. Nós temos a ideia de não liberar curso de qualificação. A gente tem a ideia de liberar cursos de formação que gere habilitação, ou seja, dê para a pessoa a capacidade de ser empregável. Essa capacidade a gente busca sempre através de pesquisa. A gente pesquisa muito, estudamos muito, eu e a Bela fazemos muito curso para poder buscar no mercado cursos que realmente gerem emprego. Se não for assim, não vale a pena fazer. Para que fazer um curso se a pessoa está buscando a sua oportunidade? É isso mesmo. Então é isso, gente. Isso é um pouco da nossa história. Ao longo da semana a gente vai contando mais detalhes do que a gente enfrenta por aí, dos nossos colaboradores quando vão até as cidades, de às vezes chegar na cidade e não ter hotel para dormir, ou então tem algumas barreiras nas estradas, principalmente na região do Pará. Lá tem muito esse negócio de barrar, né? O pessoal barrar as rodovias para não Os índios lá queimam a pista para ninguém passar, reivindicando seus direitos. Isso, quando eles estão reivindicando alguma coisa. E aí tem tantas histórias que levaria muito tempo contando. Então, ao longo dessa semana, como a gente está de aniversário, né, de 9 anos de Instituto, a gente vai contando os mais detalhes mais um pouquinho. Vamos contar histórias. Cada história que você nem imagina que tem aqui. Parece aqueles contos, sabe, que você vê em livros. Nós passamos por muitas aventuras, principalmente no Pará, que foi o berço dos projetos do Aprender Sem Fronteiras. E no Piauí, outras aventuras também, porque as pessoas não conhecem o Piauí como a gente conhece. No Maranhão. No Maranhão nem se fala. A gente Bahia. desbrava mesmo, a gente entra por cada lugar, estrada vicinal, estrada de terra, de tudo quanto é jeito, para chegar até aquele pequeno povoado, para aquelas pessoas que são muito isoladas. A gente leva lá o conhecimento e de lá a pessoa é transformada. E ela pode fazer o que quiser da vida dela, porque as escolhas são feitas pelas pessoas. Mas o aprendiz, ele é a pessoa que vai levar aquele conhecimento. E aí a pessoa usa como desejar. Isso mesmo.